Fala pessoal que está assistindo a gente aqui na Feira de Profissões, eu sou o Murilo, esse aqui é o Ian, meu companheiro aqui nesse podcast, e hoje a gente vai apresentar um pouquinho mais sobre a realidade aumentada, a questão da Unity, Unreal, um monte de fragmentos aí que nós possamos utilizar, que nós podemos utilizar nessa feira, utilizando algumas linguagens também, questão de alguns emuladores, Então, o nosso bate-papo hoje, o podcast hoje tem mais o intuito mesmo de conhecer um pouco mais, das ferramentas, da Unreal, da Unity, que a gente vai estar trazendo aqui para vocês agora, nesse momento. E não só isso, a gente também vai comentar um pouco sobre questão de criação de jogos, essas mesmas engines que o nosso amigo acabou de comentar, a Unreal, a Unity, além de outros como a Godot e outros frameworks que temos à disposição hoje no mercado. Quer começar a falar, amigo? Opa, beleza, eu acho que pra gente poder começar, introduzir a nossa conversa, é muito interessante qual que é a linguagem de programação que geralmente se utiliza, para desenvolver essas aplicações, Por exemplo, onde nós estamos cursando, o nosso tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas, nós utilizamos a Unity. E a Unity, ela tem um princípio que ela é baseada na linguagem de programação do C, do C# ali. Sim. Se você quiser dar um pouquinho mais de vazão aqui pra gente poder argumentar e popular um pouquinho mais a nossa conversa, eu acho que é muito, muito legal, pode... Não, a Unity é uma das principais, não sei se antes do Senai você já chegou a mexer um pouco nela, eu praticamente nunca, só ouvi falar, nunca cheguei a programar nela mesmo, mas conhecia ela, a Unreal, que são as duas principais hoje em dia, e muitas pessoas pensam que é algo caro, de certa forma é. Tanto a Unity quanto a Unreal têm seus planos, algumas têm uma tendência no mercado para aplicações de criação de jogos, principalmente, jogos de grande porte. Um exemplo que temos da Unreal seria o próprio Fortnite, jogo mundialmente conhecido. Muito conhecido. Se você não tá sabendo qual que é esse jogo, convido você, a procurar, que é muito legal, uma jogabilidade muito, muito legal, muito interessante. Não, além disso, a Unity, comentando um pouco dela, como você falou, é C#, não puro. As engines, não sei se vocês conhecem mais ou menos o que são, você tem uma noção? Faz muito, muito breve, muito breve, mas se você quiser dar uma vazão maior aí pra eu saber também um pouco mais, que a gente tá trocando conhecimento, Não, minhas noções são básicas, mas vou comentar um pouco do que eu sei. Em português, o termo seria motor gráfico. Ele simula é como uma biblioteca. Quando você vai programar em Java, em C, em Python, você tem diversas bibliotecas. A engine é uma biblioteca com a capacidade de simular questões de gravidade, física avançada, os gráficos, a renderização de texturas, esses tópicos que, se fosse programar tudo à mão, principalmente para jogos 3D, não seria viável. Não seria viável. Então, só recapitulando, uma questão, uma engine, ela é muito utilizada também para gerar gráficos de alta qualidade, que se for fazer por programação, acredito que seja um tempo muito mais extenso, para poder desenvolver tudo certinho. E, para dar uma vazão maior, só um adendo, na questão da Unity, que você havia dito. Na Unity, quando a gente tem aula aqui de realidade aumentada na seletiva, é muito interessante que, por mais que seja, tem alguns planos, claro que são pagos, tudo, mas também tem a questão que pode ser o plano free, pode se caracterizar como um estudante, um personal, como a gente faz lá nas nossas aulas, eu acho que é muito legal, porque essa questão, além de tudo isso, que tem a questão do alto desempenho, tem a gama, de assets, que são toda aquela parte, de biblioteca de ativo que a gente tem para poder construir, o nosso jogo, para dar uma experiência, para o usuário muito legal. Acho que é uma vazão super, super interessante, para gerar tudo isso daí. Não, sim, com certeza. Os assets são modelos 3D. Quem conhece um pouco sobre questões como o AutoCAD, Inventor. AutoCAD, verdade. Não. Eu fiz mecatrônica, ele também. Aqui a gente A gente conhece algumas coisas, então
é criar modelos 3D e utilizar nas aplicações. A maioria no Unity tem muita coisa grátis, mas a maioria é pago em dólar, né? Então... Não, e aí o dólar fica um pouquinho complicado pro bolso do brasileiro. Com certeza. Não, maravilha, assim. Já que a gente tá falando, né, dessa questão, já abordamos o conteúdo, né, da Unity, eu acredito que a gente pode dar um outro exemplo, né, de engine, que é a própria Unreal ali, né, que dá uma vazão muito, muito legal também. Eu havia feito um curso anteriormente, né, antes de ter entrado, né, para ter a eletiva de realidade aumentada, eu fiz na Saga ali, tipo, é uma escola também que dá muita abordagem, né, sobre a questão de jogabilidade e tudo mais. E assim, quando eu vi lá, nós utilizamos essa linguagem da Unreal Engine, tudo certinho, que eu acho que é muito legal porque a experiência que gera lá, eu acredito que pra mim ainda é até um pouco mais intuitivo do que a Unity, assim, questão de facilidade, mas aí é questão de gosto, de pessoa para pessoa, né? Sim. A Unreal é muito interessante, apesar que ela, pelo menos questão de jogos, eu sei que... Acho que aplicações em realidade virtual ia aumentar também, mas inicialmente, se você é uma pessoa única, um desenvolvedor indie no mundo de jogos, seria aqueles que criam jogos de menor orçamento, tipo Stardew Valley e alguns outros. Sim. Mas é um exemplo que na Unreal inicialmente é grátis. Quase praticamente tudo você tem à disposição, só que quanto mais seu jogo acaba ganhando uma escala de reconhecimento, eles começam a cobrar. Então é só depois que você já tem uma notoriedade que... Então assim, a gente pode fazer uma associação, né? Por exemplo, se a gente pega e parar pra olhar, né? Fazer a suposição. A Unreal, ela oferece todo o suporte, né? Enquanto ainda tá bebê. Mas quando chegou nos 8 anos, né? Que é onde o projeto tá mais maduro, mais concreto, e fala, agora vamos lá, vamos se virar e vamos pra cima, né? Acho que é bem nessa pegada mesmo, né? Essa questão de estar um pouco mais maduro, né? Assim, um pouco mais consolidado a questão do nosso suporte, da questão, né, da jogabilidade em si, que aí ele começa a taxar algumas coisas que é muito pouquinho, pode ser um pouco salgado? Pode ser um pouco salgado, mas acredito que assim, depois no futuro o cashback, entre aspas, acho que compensa sem sombra de dúvidas, né? Não, mas nem só de questão de programar, de desenvolver é o passo principal para a criação desses jogos e realidade. Justamente. Um dos principais pontos, pelo menos na minha opinião, o mais principal é as narrativas. Nossa, é muito legal. É o que desenvolve o objetivo da coisa. A jogabilidade na questão de jogos, as aplicações nas questões de realidade virtual. E narrativa não só é questões de histórias, mas de o próprio objetivo. Por exemplo, eu quero criar uma realidade aumentada, onde quando você colocar um QR Code no celular, vai aparecer a imagem de uma peça. Colocar, por exemplo, uma engrenagem. A gente tem a parte da... Qual é a narrativa? A necessidade de visualização dessa peça. Sim. Não, e é muito legal assim, né, que se a gente for parar pra ver, até nós mesmos, assim, porque nós somos consumidores, né, de jogos, assim, em geral, e assim, muitas das vezes a gente compra justamente por conta da narrativa, assim, porque, assim, por exemplo, tem vários jogos, né, aí, mundo afora, a gente citou o Fortnite também, a jogabilidade dele é muito legal, mas, assim, a narrativa, a história que conta, a questão, assim, tem a questão também do Rainbow Six, tem um monte de história que, assim, às vezes o consumidor final, né, nós clientes, tem muita interesse, assim, muito interesse nessa questão mesmo, né? Da questão da história, na questão da narrativa em geral, o estilo, a questão, assim, né, dos personagens em si, né? Porque quanto mais eles estiverem, né, no caso, estilosos, assim, tem uns equipamentos muito legais, acho que atrai um pouco mais o público para consumir esse jogo, né? Sim, não, com certeza. Não só para atrair o público, mas, vamos dizer, uma narrativa de um jogo de época medieval. Nossa. Eu não vou citar nenhum jogo, mas ninguém vai colocar uma gameplay de jogo de tiro em um jogo medieval. Tecnicamente e
narrativamente não faria sentido. Por isso a narrativa também é importante para definir os aspectos gerais do jogo. Não, justamente assim. Acho que é justamente isso, assim, né? É a questão, né, de gênero, porque é aquela coisa, é o intuito. Assim, muitas das vezes os desenvolvedores, né, que estão produzindo o jogo, muitas vezes tem essa chance de dialogar sobre, assim, assim, chegar no cliente final e falar assim, olha, o jogo é tal, faz isso daqui, tem esse intuito, tem a questão da história, narrativa, contexto histórico, né, porque justamente você falou, né, não tem como você usar uma arma, por exemplo, uma arma de fogo no medieval, assim, né, com arco e flecha, essas coisas, não combina tanto, mas eu acredito que é justamente isso, assim, é muito da parte da narrativa, da história e do contexto que se aplica a cada jogo, né, cada jogo tem uma história muito legal. Assim, então, tem a questão, né, dos impactos do jogo, né, incluindo as narrativas, pode trazer as pessoas e utilidades que jogos, além do entretenimento. Então, assim, é justamente isso, que é a questão da imersão, né, que a gente tem essa imersão de vivendo esse período. O que está acontecendo agora? Você está indo cada vez mais para trás. Ai. Tá? Então, vem... Beleza, fechou. Beleza? Pode contar. Fechou. 3, 2, 1. Beleza. Bom, então, falando, né, o que a gente tava construindo, a questão do impacto, né, que gera, é justamente o valor do jogo, né, porque a questão do valor não me refiro a sistema monetário, assim, questão de dinheiro, é justamente o valor, assim, o que tem pra trazer isso aí de novo que eu possa jogar, então, assim, vai muito além, sabe, é muito abrangente, assim. Não, nem só isso, valor cultural também, não só como filmes, livros, ditam certa parte da cultura popular, a cultura pop. Eu vou dar uns exemplos de livros. Star Wars, Harry Potter. Esses livros mudaram o mundo cinematográfico, mudaram questão de jogos, tanto de coisas que tem baseada nessas histórias. Músicas até, inclusive, né? Assim, as trilhas sonoras, né? Soundtracks. E muitas pessoas são influenciadas por essas histórias e pelos backgrounds, como pode dizer, a questão do que traz essa história. Qual é a lição de moral que essas histórias trazem para o consumidor? É uma questão que impacta hoje em dia as pessoas e vai impactar para sempre. Algo que pode ser simplesmente excluído. Não, justamente, assim, eu acredito que vai muito por esse caminho, né, em si, questão de impacto, questão da narrativa, como nós falamos, né, agora. Então, assim, é muito além, né, isso aí tem a capacidade de você ter uma imersão um pouco diferente, além disso tudo, né. A questão, né, por exemplo, eu acho que a criação, né, de jogos também cai muito no meio educativo, assim, se a gente for parar para pensar, nós estudamos, né, numa escola juntos também, antes daqui, e lá, assim, muitas das vezes a gente ia pro laboratório de informática, aprender de uma maneira lúdica e trazer, né, conceitos, assim, questão de ciências, de matemática, assim, através de jogos, que aí faz o estudante, né, o indivíduo que tá sendo utilizado como meio para poder acessar os jogos e tudo mais, eu acredito que vai muito por esse caminho, assim, a questão de você não só gerar valor financeiro, como um valor até profissional, de conhecimento, assim, tem uma gama de conhecimentos além disso tudo que nós estamos falando, né, a questão de jogabilidade narrativa, eu acredito que é muito, muito por aí. Eu por mim, quando vou assistir as aulas na época do ensino médio, eu acho que eu não ia prestar muito mais atenção se fosse por meio de jogos. Não, justamente. Porque, de certa forma, é isso. Você tá mexendo lá, você tá jogando, tá interagindo, então você precisa de um foco maior para aprender, para entender. De uma maneira lúdica e captar o conhecimento, né, em si. Assim, nós estamos falando, né, disso, né, dessa temática, porque justamente nós nós nos formamos, né, no ensino médio, durante a pandemia, então assim, nós sabemos um pouco sobre esse meio educacional, como que funciona a parte do EAD, então assim, se a gente trazer uma maneira lúdica, uma maneira, né, através de jogos, para a gente poder captar o conhecimento, eu acredito que o nosso alcance vai ser muito maior lá na frente, porque nós vamos estar captando jogos assim, né, jogos educativos, para que possa treinar nós mesmos para vestibular, essas coisas assim, então utiliza do meio lúdico, e você aprende, né, ao mesmo tempo, é o famoso ganha-ganha.
um aprendizado interativo, né? Como muitas pessoas também comentam. Justamente, isso daí. Assim, então, tem a questão também, né, do desenvolvimento de habilidades, a saúde mental também, né? Assim, nós vemos até alguns casos, né? Por exemplo, abordando um pouco sobre os casos de jogos que são um pouco de violência. Muitas das vezes a gente pensa sobre os jogos, eles desenvolvem também uma saúde mental na gente, que assim, pode ser tanto para bom quanto para ruim, é um benefício ou um malefício, assim, né? Se vocês quiserem falar um pouco sobre isso também, da questão da saúde mental dos gamers aí. Não, depende muito da pessoa. Tem alguns estudos que comentam que, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência natural à violência utiliza muito dos jogos para suprirem essa tendência. Então, se não fosse talvez por jogos, como eles iam saciar esse anseio, vontade, né, de causar algum mal? É um exemplo. Mas tem jogos também que trazem uma educação, um aspecto mais positivo, criatividade. Minecraft, Terraria, jogos como onde você tem onde se expressar tanto artisticamente quanto de qualquer maneira. Desenvolver o senso, né, crítico também do indivíduo, né, do ser humano. Acredito que vai muito por isso, assim. E a questão, até abordando de saúde mental, muitas das vezes tem algumas pessoas, né, assim, que eles usam, justamente como você disse, usam como refúgio, assim, né, para poder sair um pouco da imersão, assim, né, do contexto que eles vivem, abordando, né, essa temática dos jogos, assim. Só tem que tomar cuidado, claro, assim, das pessoas que muitas das vezes, por exemplo, pode ter algum desequilíbrio, alguma saúde, como pode dizer, algum problema, assim, algum distúrbio, isso, melhor dizendo, um distúrbio. Assim, é questão com jogos de violência, assim, eu acredito que podem induzir mais ainda o indivíduo. Então, assim, para nós pensarmos um pouco mais também na questão da narrativa, da história de cada jogo que tem, né, para cada um de nós. Não, é por isso que é muito importante sempre manter uma faixa etária nos jogos, umas descrições, para ter o que contém, para a pessoa que for comprar saber o que vai comprar. Ter a certeza. Por exemplo, o seu pai e sua mãe vai comprar um jogo de Natal para você. Se eles verem que você normalmente tem uma tendência violenta, e eles verem que é aquele jogo que talvez você queira ou não tenha nas descrições esses problemas, você já saberia que não seria uma boa comprar. É melhor só prevenir. É melhor prevenir do que remediar, né? Assim exato. como já diz anteriormente, né? Não, e não só a questão de como impacta negativamente, mas os jogos também trazem essa ideia também de trabalho em equipe, também de socializar. Muitas pessoas, eu já, pelo menos, você também, com certeza. A gente já conheceu jogando jogos multiplayers, umas dúzias de pessoas, jogos de equipe. É a parte natural, é um novo meio de socializar até com pessoas de outros ambientes, de outros países também, né? Exato. Onde, eu já joguei com uma pessoa que falava espanhol. Eu não entendi nada. Mas joguei, comecei a engrenar um pouco mais isso, né? Então, a questão da comunidade, né? Assim, a questão da comunidade gera um pouco mais de inclusão de cada um de nós, assim. Acredito que é muito interessante justamente por isso também, né? A questão de desenvolver caráter, desenvolver senso de equipe também, porque muitas das vezes os jogos que nós jogamos, né, já juntos, são jogos de equipe, então assim, a gente tem que trabalhar como um gestor de pessoas, né? Assim, cada um faz isso, e aí quando vai ver no final, a gente alcança o objetivo. Então, assim, é muita questão de coletividade, trabalho em equipe também. Esses jogos multiplayer que eu acho muito, muito válido para o nosso conhecimento em si, né? Então, assim, a questão, além disso, né, que a gente falou da narrativa, tudo certinho, que como faz uma discussão introdutória de como que gera a experiência, né, pode acrescentar para o usuário. A questão da discussão como é que é uma boa narrativa também, né? Não pode ser tão ríspido para um jogo calmo, tranquilo, sabe? Então, nós temos que ponderar e dosar, assim, cada temática com seu devido tom de voz, sua devida história. Acho que vai muito por isso, né? Você comentou também a questão de, por exemplo, como a pessoa se sentir imersiva.
uma questão que puxa muito imersivo hoje em dia, apesar de ser muito caro para os padrões brasileiros, questão de realidade virtual, como a gente comentou um pouco no início, que a Unity traz algumas capacidades, a Unreal também. A realidade virtual hoje em dia está sendo abordada no mundo de jogos, além do mundo industrial, é algo importante, porque apesar do seu grande valor, é um novo meio de se inserir dentro dos seus jogos, se inserir dentro de treinamentos. Por exemplo, se eu quisesse fazer um treinamento de como criar um jogo ou de como montar alguma coisa, às vezes com a realidade virtual a gente consegue ter essa interação mesmo não estando no lugar. É uma forma de aprender, é uma forma de ganhar experiência, não literalmente prática, mas uma experiência que realmente que agrega valor também, né? Dá valor ao trabalhor, também dá valor ao jogo. Não, é justamente isso. Aí eu acredito que seja um pouco esse o contexto, né? Questão de imersão, assim, né? De você desenvolver uma realidade, né? O que você pensa. E aí eu acho que é muito interessante. Assim, só mais uma coisa. Eu acredito que, assim, além disso tudo que a gente tem, da jogabilidade, tem a utilidade, né? A utilidade da RV e da RA, que é outras aplicações, né? De realidade virtual e aumentada, que pode ser justamente aquilo que a gente falou, né? Que é a questão de treinamentos educacionais, treinamentos corporativos, e acho que agrega todo esse vasto campo, né? De realidade virtual e aumentada, que é para o nosso cenário que estamos vivendo, né? Não, com certeza, realidade aumentada, como eu falei, questão de ver peças, ver ambientes, escola virtual, é algo que em questões de programação é complexa, usando a Unity, que a gente chegou a praticar isso em uma das atividades da faculdade. Verdade. A gente utilizou, através de um QR Code, a gente conseguiu inserir um modelo 3D no nosso celular. Colocando nosso celular, a gente conseguia visualizar uma TVzinha com um display para trocar umas imagens. Lá só contextualizando vocês, pessoal, eu acredito que o que a gente estava falando vai muito por cima disso, né? Da questão da realidade aumentada, virtual, que é o que a gente fez, né? Que foi um display que gera as imagens, né? Vai passando as imagens, tem 2 botõezinhos, né? No caso, um que avança e um que retorna. E aí, assim, através de um QR Code, sabe? É um QR Code que a gente pensa, nossa, um QR Code, sabe? Uma imagem normal, assim. Gera essa realidade aumentada, sabe? Essa realidade virtual. Eu acredito que é muito, muito por isso, sabe? É uma experiência do usuário, a questão da experiência do usuário, se sentir imersivo um pouco mais, né? A questão de arquitetura e design que a gente tem lá, agregando o nosso valor, né? Agregando o valor para a realidade, né? E para sentir, né? Para se sentir incluído nessas novas tecnologias que estão vindo, né? Tanto na Unity quanto na Unreal Engine, Godot, por aí vai, né? Acredito que até a indústria automobilística, né? Ela usa um pouco mais a questão dessa imersão 3D, fala assim, putz, eu não vou montar primeiro um carro e aí assim, putz, ferrou, sabe? Sempre usa uma realidade aumentada, assim, uma realidade virtual para você se sentir imersivo e falar assim, nossa, eu acho que esse carro vai dar muito valor para a empresa. Também tem uma ideia, noção de como... Você já viu, mas quem não sabe, existe um conceito de vista expandida. Em alguns componentes, por exemplo, pegam um celular. Uma vista expandida seria todas as peças se expandindo, sendo visualizáveis para o usuário. E isso é muito usado, e pode ser muito usado em realidade aumentada. Por exemplo, nessa questão do carro que você comentou, eu poderia visualizar como é a montagem de um carro. Desde o começo do motor, fragmentar todas as peças, ver quais fazem o quê. Quando a gente usava o Inventor também, né, no nosso técnico, a gente fazia muito essa separação das peças até construir o carro ou uma peça em si, né? Anyway, eu acho que, assim, pro nosso podcast de hoje, acho que agregou muito valor. Assim, foi legal, cara, foi bem rápido. Assim, né, foi um bate-papo breve, mas muito, muito agregador, né, assim, falando tanto de desenvolvimento pessoal, quanto as Unreals, quanto a questão profissional e tudo que a realidade aumentada e a realidade virtual engloba no nosso meio.
Você gostaria de complementar mais alguma coisa ou tá zero bala? Tá zero bala. Por hoje é só, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu desejo a vocês, né, sucesso na sua trajetória, na sua futura jornada, né? Se você ainda não veio para ADS, veio para TI ou as demais áreas, eu convido você a conhecer um pouco mais do nosso cenário, assim, né? E visitando as demais feiras, né, as demais exposições na Feira de Profissões. Então é isso aí que eu deixo para vocês. Agradeço por vocês estarem aí escutando, né, e assistindo a gente até aqui. E o meu muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima. Boa noite, Valeu. até.